livro do Gênesis, do capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Amém? Capítulo de número 3. Bom, nós vamos estudar o capítulo de número 3. Então eu vou ler o capítulo de número 3, mas depois eu volto ao capítulo de número 2 para falar sobre a criação do homem. Diz assim a palavra: ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: não podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas nós podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a mulher disse, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figos, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor andando pelo meio do jardim no frescor do dia. E Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz do jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. E ele disse: quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore que te ordenei que não comesses? E o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor disse à serpente: porque tu fizeste isso? Tu és amaldiçoada acima de todo gado e acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão ele disse: porque tu escutaste a voz da mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, dizendo: tu não comerás dela. Maldita é toda a terra por causa de ti. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também produzirá a ti, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o pão, até que retornes à terra, porquanto dela foste tirado, porque tu és pó, e ao pó tu retornarás. E Adão chamou o nome da sua mulher Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Para Adão e também para a mulher fez o Senhor Deus túnica de peles e os vestiu. E o Senhor lhe disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda a sua mão e também tome da árvore da vida e come e viva para sempre, o Senhor, portanto, o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Amém. Glória a Deus. Amados, o texto da criação do homem, a gente estava na aula passada, no estudo bíblico da semana passada, nós estávamos tratando sobre pecado. Seria muito bom que descortinássemos um pouquinho para fazer o link entre o assunto anterior e esse assunto. O Senhor Deus, depois da queda do homem, ou melhor, depois da queda de Lúcifer,
Passaram-se algum tempo, muito tempo, até que o Senhor entra em cena naquela terra de novo. A terra tinha se tornado sem forma, vazia, em trevas, em abismo. Então o Senhor entra em cena e promove a recriação daquela terra. Disse Deus, portanto, haja luz, e apareceu a luz. E Deus foi fazendo a cada dia, até que no sexto dia Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem criado por Deus foi especial em todos os sentidos. Deus não criou o homem para ser mais um. Deus criou o homem para ser a coroa da sua criação. Amém? Amém. A palavra que Deus diz ao criar o homem, disse: façamos o homem e que tenha ele domínio sobre tudo. Tenha ele domínio sobre tudo. Então Deus criou o homem para dominar todas as coisas. Amém? Depois Deus deu 5 verbos. E eu me lembro, se eu não estiver enganado, ministrei isso aqui há um tempo atrás, que Deus disse: crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Deus traz esse ser humano para o contexto da vida nessa terra e dá ao homem algumas ordens. Esse homem agora tem a glória de Deus, apesar de ser um pouco menor do que os anjos. Então, uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que o ser humano, ele é um pouco menor do que os anjos. Ele foi feito por Deus um pouco menor do que os anjos, mas Deus deu ao homem coisas que não deu aos anjos. A Bíblia diz, está lá o livro de Salmos, que foi repetido pelo escritor aos Hebreus, que é o homem para que dele te lembre, e o filho do homem para que o estimes, pois tu o fizeste, o homem, um pouco menor do que os anjos, mas de glória e honra o coroaste. Então Deus deu ao homem a glória e a honra. A palavra honra tem a ver com domínio. Então, ao dominador a honra, ao passo que ao dominado a desonra. Quando Deus criou o homem e Satanás estava aqui na terra, Deus criou alguém para que pudesse colocar as coisas em ordem aqui na terra. A terra estava bagunçada por conta do diabo. O imperfeito quis ser maior do que Deus, e Deus pegou esse imperfeito e lançou esse imperfeito na terra, e a terra que era perfeita se tornou imperfeita. Milhares, milhões, sabe-se lá quanto tempo, Deus entra em cena de novo na terra e agora vai criar o homem. Então quando Deus está fazendo um bonequinho de barro, o diabo está assistindo de algum lugar ali, e quando Deus cria aquele bonequinho de barro, Deus assopra nas narinas daquele homem, e o homem foi feito alma vivente. Agora esse ser criado por Deus é um ser trino, assim como Deus é trino. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. E Deus criou um homem trino também. Deus criou um homem material, um homem que tem corpo, um homem que tem alma, e agora o homem tem um espírito. O espírito é o sopro de Deus, o ruach de Deus. Deus cria um homem trino. Após criar esse homem trino, Deus diz que esse homem terá domínio sobre todas as coisas. Entenda uma coisa: domínio sobre todas as coisas. Esse domínio que o homem vai exercer, sobre todas as coisas, é um domínio que inclui Satanás. Satanás, portanto, está debaixo, no momento da criação, da autoridade do homem criado, porque Deus disse para Adão: você domina sobre tudo. Tenta excluir alguma coisa da palavra tudo, não tem. Ele teria domínio sobre tudo. E Deus disse: sobre todos os pássaros, sobre peixes, sobre todos os animais, inclusive os que rastejam sobre a terra. E essa referência de rastejar é uma referência que Satanás conhece muito bem. Deus deu a Adão autoridade sobre tudo. Então, o que deveria fazer Adão? Exercer o domínio dado por Deus, preservar a honra e a glória que foi dada por Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Como Adão não exerce esse
esse domínio, Satanás ele não pode entrar na terra, ele não pode ter acesso ao mundo dos homens, digamos assim, porque Satanás, diferentemente de Adão, ele não tem um corpo, ele é um espírito. Anjos são espíritos, sim ou não? Anjos são espíritos. Nós falamos na semana passada que são anjos, eu expliquei. Anjos são espíritos ministradores enviados por Deus. Anjos são espíritos ministradores enviados por Deus. Então, por ser espírito, Satanás, que é um anjo, ou era um anjo, agora é um anjo caído, ele não tem acesso a essa terra. Ele não pode falar com o homem, ele não pode interagir no ambiente do homem. Então o que ele faz? Ele entra ilegalmente nessa terra. Ele toma o corpo de uma serpente e entra nessa terra. Então Satanás entra nessa terra de modo irregular, porque Satanás não é dessa terra, ok? Pastor, Deus tem acesso à terra? Sim, a terra é dele. Foi ele que criou a terra. Mas só que quando Deus criou a terra, Deus deu essa terra aos filhos de Adão. Está na Bíblia. Os céus são os céus de Deus. O salmista diz isso. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ele deu aos filhos dos homens. Então essa terra foi dada aos filhos de Adão, dizendo assim: olha, vocês são responsáveis por essa terra. Deus é o dono da terra porque ele fez a terra. Mas agora essa terra está sob o domínio dos seres humanos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E porque essa terra está sob o domínio dos seres humanos, Deus respeita isso. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma casa, não a que eu moro, o apartamento que eu moro, eu comprei outra casa aqui na região e aluguei para o meu amigo ali, ok? E aí do nada eu tenho a chave daquela casa que é minha. Então quando chega no sábado de manhã, que ele está lá com seus filhos, com a sua esposa, dormindo até mais tarde, eu chego, abro o portão que eu tenho a chave, abro a porta da sala e entro lá com um pintor, mais um pedreiro, mostro para ele: aqui eu quero trocar de cor, aqui eu quero fazer isso. Ele vai acordar e falar: aí eu vou dizer para ele: mas a casa é minha? Ele diz: sim, mas você me alugou ela. Enquanto a casa está alugada para mim, eu sou dono dessa casa. Você não tem esse tipo de acesso à casa, mesmo que eu seja dono da casa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então a terra foi Deus que fez, mas agora ele deu aos homens. E ele pega esse homem, o Adão, e diz: domine sobre tudo. E Deus, diferentemente de muitos de nós, quando ele confia algo, ele confia. Meu Deus. Agora, o que você fará com aquilo que Deus confiou, já não é problema de Deus, é problema seu. O que você fará com o que Deus te deu, amém? Deus dá. A Bíblia diz que quem não tem, peça a Deus, que dá e depois ele não lança em rosto. Então Deus dá as coisas a nós. Por exemplo, Deus dá os dons aos homens. Então Deus lhe capacita com um tipo de trabalho, com um tipo de dom. E aí você no primeiro dia usa aquele dom dado por Deus, e depois você não usa mais. Será que Deus vai vir sacolejar você e dizer: seja o meu profeta, eu te chamei para isso? Não. Você tem um dom dado por Deus, mas um dia ele vai pedir conta do que ele te deu. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Que uso você fez do dom que ele te deu? Meu Deus. Então a terra foi dada aos homens. Jesus falou sobre isso. Tem uma parábola. Jesus conta isso, traz essa revelação através de uma parábola. Ele diz que o pai de família, vocês conhecem essa parábola? Se não estou enganado, até essa parábola eu li para vocês uma das pregações. Jesus conta que o pai de família resolveu pegar a sua terra e arrendou essa terra a uns trabalhadores. Arrendar é alugar, ok? A gente usa esse termo alugar para casa, para prédio, mas no campo é arrendar. Então eu tenho muitas terras, eu arrendo para um determinado sujeito e ele vai trabalhar naquela terra. E ele me paga por aquela terra como se fosse um aluguel.
Então Jesus contou a seguinte parábola: que um pai de família arrendou a terra aos trabalhadores, e aí no tempo combinado ele vem para pegar o seu lucro, os seus louros, né? Deus deu essa terra para o homem, e o homem deveria produzir algo para Deus. Deus não precisa de pepino, de mandioca, de tomate. Deus queria receber a honra, a glória por ter dado ao homem aquilo que ele, para que o homem pudesse viver e ser feliz, e ser honrado, e ser abençoado. Mas Jesus diz que quando o seu servo chegou nas terras que eram do seu dono, ele disse: eu vim receber. Ele disse: olha, o pai de família mandou o sujeito para receber, vamos dar uma surra nele. Pegaram o cobrador e deram uma surra nele e mandaram ele embora, vazio. O pai de família então manda outro servo. Ele disse: bom, vou mandar outro, eles vão respeitar. E mandou outro. Quando eles viram, o pai de família mandou outro, vamos dar outra surra. Bateram, espancaram, humilharam. E aí foi mandando, e a outros eles mataram. Aí o pai de família teve uma ideia e disse: bom, já sei o que fazer, vou enviar o meu filho, a este eles respeitarão. E aí o pai de família enviou o seu filho, Jesus. O que fizeram com ele? Mataram. Jesus estava contando uma parábola, profetizando a sua própria morte, e disse assim: agora eu vou farei saber o que esse pai de família vai fazer. Ele vai arrumar um exército poderoso, e vai vir a essa terra e fazer com que os reinos dessa terra volte a ser os reinos dele, e a terra vai voltar a ser dele. Quer que eu diga uma coisa? Eu e você fazemos parte desse exército. Amém? E Deus, a partir de nós, nos usará para fazer com que os reinos dessa terra voltem a ser os reinos do nosso Deus, e o conhecimento de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então Deus nos chamou para fazer com que o nome de Deus seja respeitado nessa terra de novo. Em João capítulo de número 10, vamos a ele antes de irmos lá para a queda. João capítulo de número 10, Jesus fala sobre o Lúcifer. Eu preciso ler esse texto aqui, que é um texto que vocês já conhecem, mas preciso ler esse texto. É a parábola do bom pastor. Bom, Satanás entrou aqui nessa terra. Fica aí com João capítulo 10 aberto. Satanás entrou nessa terra no corpo da serpente e enganou o casal. Vocês conhecem a história, sim? Ele veio e enganou o casal. O casal permite que Satanás os engane, e eles comem do fruto que Deus tinha dito para não comer. Foi lido esse texto. Eles se esconderam de Deus. E agora, escute uma coisa importante no reino espiritual: você tem o comando da coisa, você tem a autoridade, e aí vem alguém e te desafia, e ele vence você. Quando ele vence você, a autoridade que era sua passa a ser dele. Você já não tem mais autoridade. Lembra dos antigos combates, varões? Os irmãos que têm um pouco mais de idade vão lembrar isso, da época do boxe. Então, estava lá o campeão mundial dos pesos pesados, do boxe. Ele tinha o cinturão de campeão mundial de boxe. Ele ia para o ringue com aquele cinturão, ele era tratado durante todo aquele ano como grande campeão, e aí ele vai para o ringue, porque tem um desafiante que vai lutar contra ele. Ele entrava, se apresentava com o cinturão, tirava o cinturão e ia para a luta. Se o seu desafiante o vencesse, ele já não era mais campeão. Aquele cinto de ouro era colocado agora no outro. Se venceu, agora o cinto é do outro, o campeão agora é o outro. Deus tinha dado a Adão a autoridade. Adão agora entrega essa autoridade para Satanás, de mãos beijadas. De mãos beijadas. A gente também já falou sobre isso. De mãos beijadas ele entrega para Satanás essa autoridade. Eu costumo usar o seguinte exemplo: que Deus deu uma corrente, uma coleira para Adão, e disse: olha,
Vai aparecer o capeta por aí. Quando ele aparecer, você põe essa coleira no pescoço dele, você domina ele. Ele não vai mandar aqui nessa terra, não. Você que tem o comando, ok? Adão disse, tudo bem. Quando o Satanás chegou, Adão colocou a coleira no pescoço dele e entregou a corrente para Satanás. Entregou o comando. Satanás ficou sendo pastor ilegal nessa terra. Começou a mandar nessa terra. A honra e a glória que era de Adão, agora passou a ser de Satanás. Satanás era um simples anjo caído, agora ele é um príncipe. Essa situação de príncipe que Adão, que era de Adão, o príncipe de Deus aqui nessa terra, que é chamado de Elohim, ou um pequeno Deus nessa terra, agora passa para ser de Lúcifer. Lúcifer é que manda nessa terra. E Adão é servo dele, Adão é escravo dele. A humanidade passou a ser escrava de Satanás. Satanás agora domina a humanidade, faz do homem o que ele quiser. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, Jesus um dia pregando, em João capítulo de número 10, Satanás estava por ali em algum lugar assistindo essa pregação, e Jesus disse, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro caminho, esse é ladrão, salteador. Jesus estava falando com Satanás. Satanás era o ladrão. Ele entrou ilegalmente nessa terra, mas ele disse, mas aquele que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E quando ele as coloca para fora, as suas próprias ovelhas, ele vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguirão a um estranho, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz de estranhos. Eles não entenderam muito bem a parábola, está lá no versículo de número 6, e os discípulos não entenderam as parábolas. Não era para eles entenderem, era só para o capeta entender. Mas Jesus levanta e explica a parábola. Na verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim salvar-se-á. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. E o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e as tenham abundantemente. Aleluia. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Aí ele acusa Satanás e diz, mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, quando vê o lobo vindo, deixa as ovelhas, foge, e o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. O mercenário foge, porque ele é mercenário, ele não cuida das ovelhas. Aleluia. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e também me importa conduzir, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Amém. Somos todos rebanho de um mesmo pastor, que é Cristo. Amém, amados? Inclusive eu, o pastor, todos nós somos rebanho de um só pastor. Ele é o sumo pastor. Amém? Deus nos colocou aqui apenas para apacentar o rebanho de Deus. Esses dias Deus falou comigo através das palavras de Pedro. Eu preocupado, muitos problemas na igreja, a igreja crescendo, e fui me perturbando com isso. Diz, Senhor, tem aquele, Senhor, eu me sinto incapaz, Senhor, manda mais pessoas para me ajudar. Um dia Deus disse, basta. E aí ele fez abrir essa escritura e eu li, estava escrito, eu sou o pastor das ovelhas. E a mim ele mostra a escritura de Pedro que diz, apacentai o rebanho de Deus. Aí Deus disse, olha de novo, de quem é os rebanho? Eu falei, de Deus. Não se preocupe, se o rebanho é meu, sou eu que cuido. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por torpe ganância, nem achando que manda em ninguém, nem achando que é um ditador sobre eles. Apacentai com amor, com temor, e vai apacentando, disse Pedro, porque quando vier o sumo pastor, então ele te dará o prêmio. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Por isso eu estou tranquilo, não tenho responsabilidades.
Responsabilizados eu não tenho o que fazer com essas ovelhas, apenas ministro a palavra de Deus, e o dono das ovelhas é o que cuida, é o que ajuda, é o que as limpa. Eu falo a palavra e ele, o dono das ovelhas, faz a obra para a glória do nome dele. Amém, amados? Mas tem muitos aí que não são pastores e que não apacentam o rebanho de Deus, ou então apacentam o rebanho de Deus com torpe ganância, fazendo as coisas por dinheiro. Tem muita gente fazendo as coisas por dinheiro. Amém? Enquanto tem muitos aí investindo para que a obra de Deus cresça. Bom, eu não preciso falar, vocês sabem, pastor, que vocês até panetone dá para vocês, e chocolate e não sei o que, não é isso? E ele paga pregadores do bolso dele, ele ajuda essa obra. Meu Deus. Se ele fosse mercenário, se ele fosse mercenário, ele não faria isso. Porque ele sabe que ele está cuidando, e ele está investindo no rebanho de Deus. Porque quando chegar aquele sumo pastor, ele receberá a coroa da glória. Que o sumo pastor está reservando para ele naquele grande dia. Glória seja dada ao nome precioso do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Nunca é perdido o que fazemos para o Senhor. Nunca é em vão o nosso trabalho no Senhor. Amém? Esses dias eu comecei um núcleo, e aí o núcleo foi caindo. A esposa do pastor disse: "Oh, pastor, eu sinto muito. E é longe, o núcleo mais longe que eu tenho. Amigo, fica lá no final da estrada do Boimirim, é uma quebrada feia. Rapaz, é longe demais. Do Éden para lá ainda dá uma caminhada de uns 3 quilômetros. É muito longe. E eu pego o carro e eu gasto 1h20 minutos da minha casa para lá. E olha que eu moro no Imbu e vou por Itapecerica. Se eu viesse por aqui, 2h30. Muito longe, amigo, para chegar lá às 7h30. Às vezes chego lá, aí chega a esposa do pastor, chega mais 2 velhinhos e fica lá. E eu dou aula para eles, e a irmã ficou muito chateada, porque eram 12 irmãos, e um serviço ficou tarde, e outro mudou de horário, outro não sei o que, enfim, ficamos nós 3. Ela falou: pastor, eu não vou achar ruim se o senhor agora na metade do curso acabar com o curso. Eu falei: irmã, não faz isso. Não faz isso. Pastor, mas são 3 alunos. O que o senhor vem aqui, o que o senhor recebe aqui, sequer dá para o senhor pagar o combustível para você vir e voltar. Então me deixe pelo menos ajudar. Eu falei: não, eu quero estar aqui. Ela falou: mas eu não entendo. Eu disse: então eu vou te explicar. Qualquer tipo de investimento que eu fizer no reino de Deus, o lucro é tão grande, minha irmã, que a senhora não vai tirar de mim essa oportunidade de abençoar esses 3 irmãos e receber o que Deus está reservando para mim ali na frente. Você recebe isso? Você aceita isso? Irmãos, os melhores cultos, os cultos que melhor o Senhor aceita o meu sacrifício, são os cultos com menos pessoas. Pregar a poucas pessoas não me deixa triste, me deixa sabedor de que estou fazendo um excelente negócio diante do Senhor, porque o rebanho é do Senhor. Apacentai o rebanho do Senhor que está entre vós. Aquele a quem Deus colocar na nossa frente para ser abençoado, abençoe. Aquelas ajudas que você dá, que as pessoas veem, elas são boas, mas não são tão boas. As melhores ajudas são aquelas que você abençoa e ninguém fica sabendo. São essas que faz com que você ajunte tesouros no céu. São essas obras que você coloca diante do Senhor, que faz com que grande é a recompensa de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Trabalhe no oculto para o teu Deus, que Ele em público te recompensará, diz o Senhor dos Exércitos. Eita! Trabalhe no oculto para o seu Deus, que em público Ele te recompensará para a glória do nome dEle. Glória a Deus. Recebe essa palavra, é uma palavra profética de Deus para alguém aqui nessa noite. Amém? Amém. O que a tua mão direita der, a esquerda não precisa ver. Glória a Deus. Então Satanás está pastoreando ilegalmente essa terra. Vamos voltar lá e vamos ver as razões da queda. Gente, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso, viu? As razões da queda.
Por que o homem caiu? Vamos a algumas rápidas razões, algumas rápidas considerações, para que vocês entendam essa doutrina de maneira inteira, ok? Primeira razão pela qual o homem caiu: há uma ordem estabelecida por Deus e o homem vai questionar essa ordem. Aceitar conversar com o diabo. Gente, isso é uma coisa terrível. Tem gente que aceita conversar com o diabo, aceita dialogar com Satanás. Deus disse que não, é não. Amém? Ah, mas será que se... Mas isso aqui será que não é para Israel? Eu acho que essa palavra não é para Israel. Não, é para Israel, é para Josefina, é para Maria, é para Josefa, é para o Cássio, é para todo mundo, é para o pastor Oséias. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não aceite dialogar sobre algo que Deus já estabeleceu. Primeiro erro do casal: iniciar a conversa com o diabo. O diabo deve ser repreendido. Amém? Tem gente que adora conversar com o diabo. Tem um amigo meu que agora acho que ele parou, mas eu ia na igreja dele, me dava raiva, que primeiro ele dava um show. Ele chamava as pessoas, os oprimidos pelo diabo, as pessoas mais feridas, e vinha e trazia, e orava por todo mundo, e balançava a cabeça de todo mundo, e empurrava todo mundo, até que o pessoal caía. E essas coisas são muito sugestivas. Tem pessoas que são mais afeitas à sugestão. Então, quando você começa a dizer, viu, estou vendo um demônio aqui, você está aí, Satanás, sai. Às vezes nem tem demônio, mas o pastor, suposto pastor, fica sugestionando tanto, fica sugestionando de que a pessoa está perturbada, que a pessoa está endemoniada, e a pessoa enfraquece, abre um portal, Satanás aproveita a brecha e entra. Nem tinha demônio. Sabia disso? Tem gente que acha que o espetáculo de ver uma alma ferida pelo diabo, machucada, gritando e gemendo, é algo digno de aplauso. Camarada, não sei que Bíblia que tu está lendo, não sei que Jesus que tu conhece. E Jesus veio na terra e ele falou sobre a razão pela qual ele veio. E ele foi citando: o Filho do Homem veio para morrer, o Filho do Homem veio para isso, o Filho do Homem veio para aquilo. Mas a coisa que Jesus mais falou no seu ministério é: o Filho do Homem veio para desfazer as obras do diabo. Então, onde tem uma obra do diabo feita, com a obra de Jesus, desfazia ela. Hoje, quando a gente nem vê a obra do diabo, a gente tenta fazer uma obra do diabo ali, criar uma obra do diabo ali. Então, espetáculos demoníacos e circenses acontecem nas igrejas, para que homens amantes de si mesmo tentem mostrar que tem um poder, que, sei lá, suposto poder, não sei que poder é esse. Meu Deus! E às vezes o diabo é tão sutil, o diabo é tão malandro, vou usar a palavra, ele é tão malandro que ele se deixa ser manipulado. Então ele se deixa, quando manda, anda de costa ele anda, vem de frente ele vem, rasteja ele rasteja. O diabo se deixa manipular, para que o abestalhado ache que de fato pode alguma coisa. Aí ali na esquina o diabo tem uma armadilha para ele, e ele cai. Meu Deus! O diabo não está preocupado em permitir-se ser humilhado um pouco aqui, ou supostamente humilhado, para amanhã ou depois ele preparar um laço para aquele que acha que é forte, porque pode expulsar demônios. Meu Deus! Esse não foi o jejum que eu escolhi, diz o Senhor. O jejum que eu escolhi foi você desatar as ataduras de quem está amarrado. É ver o possesso e dizer: seja livre agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Na igreja, dê a Satanás o cartaz que ele merece. Como ele não merece cartaz nenhum, não dê cartaz a ele. Fale de Jesus, fale da obra de Jesus, fale das coisas de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Diga amém. Amém. Segunda razão pela qual o casal caiu: eles estavam olhando para o que era aprazível. Irmãos, vigiemos o nosso olhar a ponto de
parado o olhar em coisas aprazíveis, você esqueça do compromisso que você tem com Deus. Amém? Amém. Aquilo te toca, aquilo te excita, aquilo chama a tua atenção, não pare naquilo. Entendeu? Diga amém. Amém. Porque Satanás vai criando algoritmos espirituais para te colocar sempre aquelas coisas que você gosta na sua frente. Não pare naquilo que te chama a atenção, naquilo que é interessante para você, aquilo que é aprazível aos teus olhos. Não pare naquilo. Tem um amigo que ficou perguntando para mim o tempo todo: viu, é pecado jogar na Mega Sena? Eu não respondi nem que sim nem que não, porque se eu dissesse que não, ele ia falar prova na Bíblia. Não tinha loteria na Bíblia ainda. Enfim, e aí começou. Eu falei: meu filho, faz o que você achar que tem que fazer, você fique à vontade. Se você acha que isso não te machuca. Aí, não, mas eu quero a posição bíblica. Eu falei: bom, aí não tem loteria na Bíblia, né? Mas eu não queria ser tentado por esse tipo de pecado. Eu falei assim: então não pense sobre ele, pare de falar sobre ele, pare de ficar olhando para desejar isso. Aí daqui a pouco tá bom, e nós vamos trabalhar. Daqui a pouco, olha rapaz, a Mega Sena está 45 milhões, isso aqui na poupança vai dar não sei quantos. Falei: meu filho, vai na lotérica, faz logo esse teu jogo e para de encher o saco. Ele já tinha caído. Aí ele ficava olhando para aquilo: não, olha, porque se ninguém ganhar hoje vai subir para os 50, sei quantos milhões. Eu falei: meu Deus do céu. O pecado se deu porque eles ficaram olhando para o fruto. Eita, é bonito mesmo, hein? Não pode, mas é bonito, hein? Deus disse que não, mas que é bonito, é, hein? Meu Deus. Deus falou para a gente nem tocar, mas que é apetitoso, é, né? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não pare os seus olhos, não pare o seu celular em coisas que te apetecem, que você gosta, que chama a tua atenção, que te excita. Não pare, você vai cair. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Você não é forte. Não, mas eu não falo em língua estranha. E daí? Tu pode falar em variedade de língua, língua do céu, da terra, do mar e do ar. Tu cai assim mesmo. Terceira razão pelo qual um casal caiu: porque havia comunhão para o pecado. Comunhão para o pecado. Ela comeu e levou para ele, e ele fez o quê? Comeu. Comunhão para o pecado. Comunhão para o pecado. Se você tem tendências importantes que te puxam para os lugares pecaminosos, mude imediatamente as suas companhias. Se eu tenho um problema sério, sei lá, na área da prostituição ou da pornografia, e aí eu ando com uma pessoa que também gosta de pornografia, isso vai tranquilizar, porque ele sabe do que eu falo. Então os pornográficos vão falar sobre os assuntos que eles praticam. Então eu vou sentir um ambiente mais calmo, não vou ser confrontado. Agora, se eu ando com alguém que já resolveu espiritualmente esse problema da pornografia na sua vida, eu andarei do lado de alguém que pode me julgar, que tem olhares julgadores acerca do que eu estou fazendo, que terá posição contrária a respeito daquele pecado. Logo, isso vai me ajudar a me afastar do pecado. Se você tem um determinado defeito, se você gosta de uma conversa fiada, uma fofoca, puxa vida, é um pecado gostosinho ouvir a vida dos outros. Que valor! Sai de perto de pessoas que também gostam disso. Procure aquelas pessoas que odeiam fofoca, porque ela vai te ajudar. Então toda vez que parava naquela árvore, ficava babando. Aí você ficava baba e ia trabalhar. O dia que a mulher passou com aquele fruto e disse: comi. Ele diz: ah, é? E daqui? Meu Deus. Quando há parcerias para o pecado, quando pessoas
pessoas que gostam de um mesmo pecado andam com pessoas que gostam daquele pecado, o pecado será inevitável. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não faça acordo com quem anda mais torto do que você. Não faça acordos com quem ande mais torto do que você. Ah, mas é minha esposa. Ah, mas é meu marido. A tua parceria não é com eles, a tua parceria é com o Senhor. A salvação é individual. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Muito bem. Quarta razão pela qual o casal pecou: não cuidou do jardim e permitiu que o jardim virasse uma floresta. Tem um cunhado aqui em São Lourenço. Não sei se já acontece essa história para vocês, é maravilhoso, porque isso acontece todo ano. Tem um sítio lá que é o sítio dele, mas a família vai lá, o sítio da família. E aí quando chega nas temporadas de chuva e tal, não vai ninguém. E o mato cresce, gente, uma barbaridade. O mato cresce muito rápido. Então tem lá a casa, aí tem um jardinzinho bonito em volta da casa, tudo bonito, lindo. Tem churrasqueira, tem piscina, já fiz batismo lá, maravilhoso lugar. Mas aí ele passa 3, 4 meses sem ir. Quando ele chega, meu filho, ele só vê o telhado da casa. O mato cresce muito rápido, muito rápido, muito rápido. Aí ele paga lá 1 ou 2 homens lá para cortar o mato lá. Todo ano tem episódios assim. E ele vai para lá. E esse ano que passou, o rapaz roçando, enquanto o outro estava com a máquina lá, o outro roçando aqui, e a cobra pulou na mão dele. Ainda picou um pouco, mas cachaceiro, cuspiu em cima e matou o veneno da cobra. O cachaceiro tinha mais veneno que a cobra. Quer dizer, não aconteceu nada. Que bom, né? Era uma cobra venenosa, não chegou a picar muito assim, pegou meio de raspão. Mas veja, não tem cobras lá. O Carlos já foi lá, a gente deixa as crianças brincando, as crianças descem até lá embaixo, corta para um lado para o outro. Não tem cobra, porque está tudo limpinho, está tudo feito. Então a serpente ela gosta de ambientes mais que elas possam estar mais sorrateira. Ela não gosta de estar aí mostrando-se. Aonde tem mato, o mato cresce. E esse é o ditado: corte o mato antes que daqui a pouco está cheio de cobra aí, escorpião. Porque eles gostam de ambientes assim. Quando Deus colocou o casal no Éden, Deus falou assim: cultive o Éden. Sabe o que é cultivar? Faça com que esse jardim significa ordem, faça com que esse jardim continue sendo sempre jardim. Meu Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eles negligenciaram. Por que tinha serpente dentro do jardim? Porque estava tudo bagunçado. Provavelmente eles não estavam cultivando aquilo, não estavam fazendo o que Deus mandou fazer. Tem gente que acha que o pecado deles começou quando eles comeram fruto. Não! O pecado deles começou quando eles começaram a deixar um ambiente propício para que a serpente ali estivesse. Meu Deus. Tipo, irmão caiu em adultério. Meu Deus do céu! Quem diria? Irmão caiu em adultério. Investiga direito. Esse sujeito parou de orar. Esse sujeito parou de ler a palavra. Parou de ter compromisso com Deus. Parou de ser ofertante. Parou de ser dizimista. Parou de estar na obra. Parou de ligar para o pastor. Parou de ser orientado. Parou de ser ministrado. Parou de sentir a presença de Deus aqui. E pode ver do outro lado, ele foi se envolvendo com coisas. E agora gasta 3, 4 horas com redes sociais. Principalmente depois que a esposa já foi dormir. Ou seja, quando você vai ver a vida dele, o jardim dele, é uma floresta. Não tem só cobra, tem cobra carrapada, tem tudo que não presta. Ou seja, preparando o ambiente para que Satanás habite com facilidade. Porque quando você está com o seu jardim limpo, sempre orando, buscando ao Senhor, o que nós estamos fazendo aqui? Limpando o nosso jardim. Glória a Deus. Quando você ora, você está limpando o seu jardim. Quando você acorda e diz: hoje é jejum ao Senhor, você está limpando o seu jardim. O diabo não vai andar perto da sua vida de maneira tranquila, porque se ele andar, você vai perceber: é você. Mas se você não fizer essa limpeza, daqui a pouco ele está andando, daqui a pouco ele é parte da família, daqui a pouco... Meu Deus!
Quem está entrando, diga amém. Amém. Glória a Deus. Limpe melhor o jardim da sua história, da sua vida. Limpe o jardim que conduz a uma vida de normalidade. E cultivar dá trabalho. Amém? Amém. Meu irmão, estou esperando que Deus faça. Não, Deus não fará. Estou esperando que Deus me santifique, irmão. Estou na posição. Não, Deus não fará. Você tem que fazer. Aleluia. Você tem que romper com coisas. Você tem que dizer não em alguns momentos para algumas coisas que vão te levando para o limbo do pecado. Você terá que romper com isso. Deus não fará isso para você. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O que é para Deus fazer é muito fácil para Ele fazer. Agora tem coisas que é para o homem fazer e Deus não pode fazer. Deus não pode fazer. É iniciativa do homem. Relacionamento com Deus é iniciativa do homem. Porque Deus já fez o seu papel. Ele morreu, deu o seu sangue para salvar você. E agora Ele está no lugar dele. Ele está no trono. E agora a ordem é: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. A iniciativa do homem. Não adianta ficar esperando que Deus faça por algo que você terá que fazer. Limpa esse jardim em nome de Jesus. Amém? Amém. O que é jardim, pastor? Ordem. O que é limpar o jardim? Traga ordem ao lugar da desordem. Amém? Traga ordem ao lugar da desordem. Lembra que você tinha tempo, dia da semana que você jejuava ao Senhor? Lembra disso? Cadê ele? Lembra que você tinha aquele compromisso de: puxa vida, já tem uma semana que eu não falo em línguas estranhas, não sinto a presença de Deus. Cadê aquele compromisso? Acabou. Volte a limpar esse jardim, amém? Amém. Volte a limpar o jardim. Glória a Deus. Não tem serpentes durante a temporada de férias que a molecada está lá. Ninguém vê uma cobra, não vê nada, não vê nada, não vê nada. Porque o jardim está limpo. Olha isso. Deve ter lá para baixo, os outros no meio do mato lá, que ninguém limpa, ninguém desce lá depois da cerca. Mas aqui onde está limpo, não tem serpentes. Amém, amados? Sexto e último. Por que o casal peca? E o interessante aqui, olha, os olhos de ambos foram abertos, e logo perceberam que estavam nus. Proposta razoável do inimigo. Satanás tocou naquilo que era a vaidade do homem. Satanás deu uma razão muito particular para que aqueles homens pudessem ir ao pecado. Deus sabe que se vocês comerem disso, serão abertos os vossos sentidos e vocês serão semelhantes ao Altíssimo. Toda inclinação do diabo é razoável, ou seja, tem uma razão de existir. Toda inclinação, todo pecado tem uma razão de existir. Então a pessoa cai em pecado, por exemplo, já que a gente começou a falar sobre o pecado da prostituição. E aí ele vem, porque foi descoberto, porque a mulher descobriu, ou porque Deus tocou no coração. Aí ele vem falar com o pastor: pastor, eu caí. Tá, você caiu por quê? Aí todo pecado é razoável. Ele diz: porque minha mulher me procurava, porque não sei o quê, porque minha mulher estava doente, porque minha mulher engordou demais, porque minha mulher emagreceu demais. Todo pecado sempre terá uma razão que o embase, e sempre essa razão é muito justificável. Puxa, é verdade, né, rapaz? A mulher está aí já 5 meses com câncer, ou com uma doença, sei lá. É razoável isso. Satanás sempre nos chamará ao pecado, tendo por trás de si uma razão muito fácil de ser explicada. Meu Deus. Se vocês comerem disso, serão abertos os vossos sentidos. Puxa vida. Oh Deus, eu não queria comer não, mas assim, a gente queria mais conhecimento. Só que quando eles comeram, ao invés de terem mais entendimento, eles viram a sua miserabilidade, logo perceberam que estavam nus. O pecado, irmãos, e a concupiscência é como um fogo. Paulo falou sobre isso. A concupiscência é como um fogo. O que é um fogo?
Traduza-o como você quiser, na área de pecado que você quiser. A concupiscência é como um fogo. No momento em que o pecado chega, o fogo se apaga. E há a destruição toda no entorno de você. O apóstolo Paulo disse aos Romanos que se alguém acha que a liberdade é o pecado, terá dado o primeiro passo em direção à escravidão. A verdadeira liberdade é a santificação, porque quando você dá um passo em direção a ela, você entrou na liberdade de Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. A grande liberdade não é fazer o que se quer. Pense em você ter um dia de liberdade de fazer o que quiser. Olha todos os perigos que virão, todo o pagamento que você terá depois desse dia de suposta liberdade. A verdadeira liberdade é estar preso no Senhor. Paulo disse: eu sou prisioneiro de Cristo, por isso eu vivo a liberdade de Cristo. Amém? A liberdade não é feita de circunstâncias, ela é uma unção de Deus, uma unção para os filhos da obediência, enquanto a prisão é um pagamento para os filhos da desobediência. Deus nos chamou para a liberdade. A liberdade de Cristo implica eu dizer não em coisas que o meu eu está dizendo sim. Isso é liberdade. Liberdade é quando eu tenho o poder de dizer não. Aliás, normalmente o crente vai adquirindo o poder quando ele consegue dizer não na hora que todos os membros do seu corpo dizem sim. Aí ele chegou a uma posição de autoridade diante do Senhor. Mas existe um passo ainda superior a isso. É que quando você diz não, quando todos os órgãos do teu corpo dizem sim, você está dando um culto ao Senhor. E esse culto ao Senhor só pode ser dado a você na hora em que Satanás te deu todas as razões para você pecar. Coma, porque você vai ser assim, você vai ser assim, você vai ser assim, você vai ser assado. Ele te deu um monte de razão, aí você come. Sabe o culto que Adão e Eva teriam dado ao Senhor, e aquilo que Deus está esperando de você? É quando Ele mostrar: essa é a razão, vai ser bom, vai ser demais, vai ser uma piração, joga mesmo, mente mesmo, engana mesmo, prostitui mesmo, rouba mesmo. Você acha que aquilo está cheio de coisas boas, e aí você é levado a fazer tudo aquilo, mas você para e diz: não. É um tapa na cara de Satanás, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você está dando um culto de louvor ao Senhor, quando todas as possibilidades te mandam fazer, mas você diz não, por causa de Cristo, por causa da glória, por causa do temor, por causa da santidade. Amém? Os crentes mais abençoados da terra serão aqueles que aprenderam a dizer não, quando tudo nele manda dizer sim. Amém? A oração que Jesus nos ensinou, Ele disse: não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. A concupiscência virá. O que é concupiscência? Desejo ardente e incontrolável. Desejo ardente e incontrolável. Essa é a concupiscência. Incontrolável, o nome já diz, incontrolável. Incontrolável. Quando a concupiscência vier contra a sua vida, quando o desejo ardente e incontrolável de fazer as coisas erradas vier sobre a sua vida, Deus te dá força para dizer não. Aleluia, Jesus. Basta você estar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Faça isso por decisão. Faça isso por decisão. Não precisa deixar chegar tão perto, mas se a vida te levar a chegar bem perto de tomar uma decisão, toma uma decisão, retorne, volte, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Nem que você deixe as roupas lá, como José deixou, volte em nome de Jesus. Recebe essa palavra? É para alguém aqui, talvez para mim. Amém? Talvez para o pastor, talvez para o Carlos, talvez para vocês mesmos. Amém? Ainda que você esteja na porta do inferno, ainda é tempo de você retornar. Aleluia. Oh, glória. Tem prisão para você ali, e tem liberdade para você dizer não. Essa é a unção de Deus nessa noite. Por isso, aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Há uma unção de Deus reservada a cada um de nós nessa noite. A unção de poder dizer não. Amém?
grande erro, ou para mim, a lição dessa queda do homem, não é nem pelo pecado em si. O pecado em si já é terrível, sabe? Abriu o diabo com o diabo, não cuidou do jardim, sabe? Andou em parceria com quem gostava do mesmo pecado. Tudo isso foi péssimo, mas para mim a coisa pior de tudo foi que eles abriram mão de tudo que Deus tinha para ficar com o que o diabo ofereceu. Meu Deus. Meu Deus. Esse é o pecado para mim. Particularmente esse é o pecado. Abrir mão de tudo, porque Deus chamou o casal e disse assim: olha, está vendo essas árvores? Todas elas. Vocês poderão comer livremente, mas só dessa árvore que está no meio do jardim, dela não comerás. Sabe o que eles fizeram? Abriram mão de toda essa infraestrutura que Deus tinha dado, para ficar com a única coisa que Deus disse: não. Para mim o maior pecado é um homem com uma inteligência sobrenatural, extraordinária, como a inteligência de Adão, abrir mão da obediência a Deus. Vem cá, para ficar com a obediência. Não é desobediência a Deus, a desobediência a Deus é pesada, mas ele obedeceu o diabo. Coma, o diabo disse. E o que ele fez? Comeu. Pior do que desobedecer a Deus é obedecer o diabo. É o diabo que está mandando fazer. Pelo menos isso, creio em mim. Não. Se o diabo sugerisse, né? Ó, tá aí. A árvore está aí, cai quem quer. O tema da mensagem do Carlos. Como que era a mensagem, o tema? O pecado. O pecado está aí, cai quem quer. Se ele sugerisse só, tudo bem, mas ele não sugeriu. Ele falou: coma. E eles foram lá e comeram. Ou seja, eles não obedeceram a Deus e obedeceram o diabo. Amém, amados? Amém. E por isso o homem foi expulso do Éden. Éden significa local da presença e do deleite de Deus. Eles foram expulsos do local da presença e do deleite de Deus. Éden significa local da presença e do deleite de Deus. Eles foram expulsos do local da presença e do deleite de Deus. Pastor, é possível que alguém em pecado esteja na presença de Deus? Impossível. Ele pode estar na igreja, ele pode estar no culto, ele pode até dar glória. Porque dar glória basta saber falar glória. Quem tem boca fala o que quer, né? Pode até falar língua estranha, língua esquisita, qualquer língua, do céu, da terra, do mar e do ar. Mas na presença de Deus, a presença de Deus protege a santidade de Deus. Amém? Então o sujeito não estará na presença de Deus em pecado. Éden é o local da presença e do deleite de Deus. Não era um simples jardim. Por isso que eu costumo dizer que a igreja deveria ser um jardim, mas não é um jardim. Por quê? Porque como jardim deveria obedecer regras do jardim. Eu sou de uma época em que a igreja obedecia regras do jardim mais do que hoje. Eu sou velho, tá? Tu também é. Tenho 48 anos de idade, você vai ver com você, né? Eu sou da época, filho, que quando as pessoas entravam em pecado, irmãos, caiu e ficou ali meio dando migué na igreja. Quando eles entravam na igreja, que a glória de Deus começava, eles saíam fora do culto. Eles não conseguiam ficar no culto. Eu já pequei muito, eu era um bom pecador, um grande pecador. Bom pecador não existe, não, eu era um mau pecador. E assim, quando o fogo começava a acender, filha, eu estava para casa de lá para fora, fazer alguma coisa, ir lá para o outro lado da rua. Tinha medo da presença, porque a igreja antigamente era um jardim. Quem entrava em pecado na igreja, às vezes, quando Deus levantava um profeta, pelo amor de Deus, as pernas já tremiam. O cara falava: ih, agora lascou. Fui descoberto. Entende isso? Porque a igreja tinha características de jardim. Hoje em dia muitos de nós deixamos muita coisa, sabe? Ah, está crescendo um ramo ali, está crescendo outro ramo ali. Ah, está ficando aqui, está gostando daqui, deixa aí. E vamos deixando. E aí vem a serpente está no meio. E às vezes, a gente não vai percebendo a ação do adversário.
E daqui a pouco o pecado é uma coisa normal na igreja, daqui a pouco o diabo fica tão ousado que ele está subindo até no púlpito e dando glória, e às vezes pregando, às vezes ensinando, e às vezes orando, e às vezes até revelando um pecado. Duvido que isso acontecia na época dos apóstolos, só porque o cara deu um dízimo errado e já morreu. Depois do episódio de Ananias e Safira, duvido se alguém em pecado, de adultério, de prostituição, chegava na igreja para pregar alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu entendo, irmãos, que Deus nessa última hora é esse tipo de unção que Deus precisa derramar sobre nós. É a unção do temor. Aleluia, glória a Deus. Verdade. Precisamos da unção do temor, pastor. Porque o que é temor? Tem gente que... tem uns professores de português aí que mereciam voltar para o jardim de infância. Esse dia um cara falou assim: não, temer a Deus não é ter medo de Deus, é só honrar. A palavra temor, a raiz etimológica da palavra temor significa ter medo. Porque se você não teme, você não respeita. Por que o meu filho me respeita? Porque ele teme a mim. Olha o meu tamanho, olha o tamanho dele. Ele me respeita, porque tem medo de mim. Se eu disser que eu vou bater nele, por isso que quando você disser que vai bater, você bate. Dá logo um tapão logo. Não seja, não dá aqueles tapinhas sem vergonha igual o Carlos da Pedro, não. A sorte dele é que o Pedro não é sem vergonha, mas se fizer isso com meu filho, ele não vai me obedecer nunca. Dou logo um tapão. Se eu falar que se subir ali, eu vou dar um tapa, eu dou um tapa nele. Sim. Porque senão não vai me obedecer mais. Claro que isso aqui não é regra de criação de filho. Filho, você tem que conversar, orar a Deus, ensiná-lo, para não precisar dar um tapa. Mas se você prometer, faça isso. Porque senão daqui a pouco ele não te obedece mais. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Essa não pode ser a regra do nosso relacionamento. O nosso relacionamento com o Eterno é: tememos a Deus porque Ele pode fazer algo contra nós. Porque tanto Deus é amor, como Deus é um fogo consumidor. Deus é justiça. É verdade. Quando descer sobre nós, e eu quero orar aqui no final pedindo isso, quando descer sobre nós a unção do temor de Deus, as pessoas temerão ao Senhor. Porque o temor nos leva para mais longe do abismo. Aleluia. Teu filhinho não sabe disso, uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Aconteceu um episódio, bom, meu sobrinho tem 19 anos, então esse episódio tem 17 anos. Eu tinha 2 aninhos, filha. Todo mundo foi para uma chácara final de ano. E tinha uma parede assim, saída atrás, e atrás da casa tinha uma piscina, uma casa que a gente tinha alugado, uma chácara que a gente tinha alugado. E todo mundo chegando na caravana de gente, para, e desce, põe as malas e tudo, e meu sobrinho de 2 anos saiu. E eu fui o único que o vi saindo lá para trás. Quando ele saiu lá para trás, 2 anos, sem saber, na piscina, funda. A sorte que eu vi, ninguém veria, eu conversei, sorte que eu vi, do jeito que eu estava, pulei, salvei meu sobrinho. Até hoje eu falo para ele: tu está vivo por minha causa, tu me deve a tua vida. Eu fico bagunçando com ele, porque eu salvei. Ele não sabia. Agora hoje, com 19 anos, ele não sabe nadar até hoje. Agora com 19 anos, será que ele chega numa piscina? Não, ele teme. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. O temor de Deus nos afasta do pecado. A falta do temor faz com que a gente ande no tapete do pecado como se fosse isso aqui que não seria pecado. Você está entendendo? Nós precisamos de um batismo de temor de Deus no nosso coração. Aleluia. Deus precisa começar a fazer coisas. Deus precisa começar a balançar a figueira. Aleluia, Jesus. Deus precisa começar a permitir que algumas coisas aconteçam para que o povo de Deus olhe: oh, o que é isso? E aí nós, como líderes, brincou com o Senhor. Eu creio nesse avivamento, irmão. Eu creio no avivamento da unção de Deus, onde as pessoas se voltem para Deus com a seriedade que Deus merece. Irmãos, e a seriedade a Deus não é punitiva. Temer a Deus é bom.
você temer a Deus, você anda certo diante de Deus, isso trará benefícios para a sua vida. Aleluia. Não temer a Deus fará com que você ande errado, ou seja, te afastará do lugar onde a bênção de Deus está caindo. Quem recebe essa palavra, diga amém. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Amém? Puxa vida. Em nome de Jesus. Estou tão empolgado que eu ia até às 10, mas tudo bem, vou parar para não cansar. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. E que vocês guardem essas lições, as lições do Éden, possam nortear a nossa vida. Amém? Procure direitinho no seu coração. Procure nas suas amizades. Não crie parcerias com quem gosta do pecado. Crie parcerias com gente que seja melhor do que você. Procure andar com pessoas que sejam melhores do que você. Tem um bocado de gente que fala: pastor, quando o senhor for sair, eu quero pregar. Eu tenho um amigo do Carlos que eu trago de vez em quando. Meu Deus, isso aí me perturba na ida e na volta. Eu chego amaldiçoado na igreja, chego perturbado em casa. Aí quando eu falo assim: puxa vida, ontem minha pregação foi terrível. Aí o Carlos fala: fulano estava com você, não estava? Você sabe disso, ainda anda. Eu falei: ele que pediu. Eu não passo da sua casa. Ande com pessoas melhores do que você, amém? Elas te abençoarão, te levarão para mais perto de Deus e mais longe do pecado. Amém? Ande com homens de Deus, com mulheres de Deus. Pare de olhar para o pecado por muito tempo. Viu que é pecado, meu irmão? Vira as costas e vai-se embora, meu. Igual um presbítero da já falei. Presbítero da Assembleia de Deus. Vou parar aqui antes que eu falo o nome dele. Aí o pastor novo chegou na cidade, e ele todo animado com o pastor. Daqui a pouco o pastor parou o carro aqui no farol, levava o presbítero atribulado assim, atravessando, e vinha uma bonitona do outro lado, e o presbítero, quando terminou de atravessar, ele: sangue de Jesus tem poder. Só que ele não viu, filho, que o carro do pastor estava parado, o pastor olhando para ele. Que azar, ou que sorte, né? Que sorte que o pastor viu que era atribulado. Muito bom. Amém? Tira os olhos do pecado. Aquilo que te apetece, aquilo que te enche os olhos, sai fora disso daí. Amém, irmão? Amém. Se precisar desinstalar o TikTok, faça-o. Se precisar desinstalar, dá um tempo de Instagram, faça. Se tu não tem controle na tua vida, arranque isso da tua vida. Deus te chamou para a liberdade e não para a escravidão. Amém? Deus abençoe a todos. Vem aqui, pastor, senão não para. Eu estou animado hoje. Amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade. Tomara que seja logo, para a glória do nome do Senhor. Vamos estar com vocês. Amém?